Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. O São Paulo acertou o empréstimo do goleiro Jean ao Cerro Porteño do Paraguai até o fim do ano. O acordo tem uma opção de compra de 2,8 milhões de dólares por 100% dos direitos. O tricolor receberá mais de R$1 milhão de compensação financeira. O clube paraguaio confirmou a negociação por meio das redes sociais no fim da noite desta sexta-feira. Jean estava emprestado ao Atlético Goianiense e retornou depois da última temporada. Ele fez 6 gols, sendo 5 de pênalti e 1 de rebote após uma cobrança de falta na barreira em 46 jogos. Seu contrato com o São Paulo vai até dezembro de 2022. A negociação foi conduzida pelo diretor executivo Rui Costa, que tem boa relação com o Cerro Porteño da parte do São Paulo, e pelo agente Paulo Pitombeira, representante do goleiro Jean. A Justiça acolheu uma tese defendida pelo São Paulo em 2 processos diferentes e livrou o clube de pagar até 15,9 milhões de reais a olheiros que indicaram jogadores para as categorias de base do time tricolor. Em ambas, cabem recursos às sentenças. As ações eram baseadas em contratos que previam 5% dos direitos econômicos de Rodrigo Caio e Antony, aos responsáveis por levá-los à Cotia, mas que foram assinados após uma mudança na Lei Pelé, que passou a impedir o repasse de valores oriundos desses direitos a terceiros. A sentença mais recente é a do caso que envolve Antony, também a de valor mais vultuoso. O ex-jogador Paulo pedia 13,7 milhões de reais, parte como direito, parte como indenização por danos morais, após a venda do atacante ao Ajax da Holanda no ano passado. A cobrança relacionada a Rodrigo Caio, negociado ao Flamengo há pouco mais de 2 anos, é de 2,2 milhões de reais e envolve 2 olheiros, Aparecido Lopes de Oliveira e Cícero Gomes, só o primeiro reconhecido pelo São Paulo. Os casos são semelhantes na origem. Os olheiros indicaram os atletas ao São Paulo no início da década passada, e com eles o clube assinou contratos em que cedia 5% dos direitos econômicos no futuro, caso esses jogadores se tornassem profissionais e fossem vendidos. Os acordos foram assinados após a promulgação de uma alteração na Lei Pelé, que inclui o artigo 27-C, que diz que são nulos contratos ou cláusulas que impliquem vinculação ou exigência da receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva, decorrente de transferência nacional ou internacional de atleta. O artigo veta o repasse de direitos econômicos por tratá-los como exclusivos dos clubes, o que foi reforçado por uma alteração no mesmo sentido feita em 2015 dos regulamentos de transferência da FIFA e da CBF. Apenas clubes podem ser donos desses direitos. Esse foi o principal motivo para que o juiz Marco Antônio Barbosa de Freitas considerasse sem validade o contrato entre o São Paulo e Aparecido Lopes de Oliveira. Pela indicação de Rodrigo Caio, Cícero Gomes nunca conseguiu comprovar relação semelhante na visão do julgador. A sentença é de dezembro de 2020. O caso de Antony ainda tinha outros ingredientes. Um deles, um contrato assinado entre o clube e Paulo no início de 2019, período em que Antony ainda não tinha grande destaque no Morumbi, mas já era tratado como um atleta promissor. Por esse acordo, São Paulo pagou R$ 6.300 ao ex-jogador para remunerá-lo da indicação. Uma das cláusulas indicava que por ele Paulo renunciava a outros direitos, e o clube diz na ação que fez desta forma, pois já entendia que o contrato original era nulo e que pretendia recompensar o olheiro. O juiz observa na sentença a enorme diferença de valores entre o pretendido por Paulo e o que lhe foi pago. Por se tratarem de decisões de primeira instância, elas ainda podem ser reformadas por instâncias superiores.
O jovem goleiro de Fortaleza, Raí Lima, de 16 anos, vem chamando a atenção. Destaque da equipe na Copa Ceromo Sub-15, foi eleito o melhor da posição, além de ser campeão. Assim, o jogador passou a ser monitorado pelo rival Ceará, além de despertar a atenção do São Paulo. Embora não tenha disputado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na categoria Sub-17, Raí jogou a competição estadual, na qual foi destaque e novamente foi campeão com a camisa do tricolor. Aos 15 anos, o atleta foi titular e destaque pelo Sub-17. O Raí é um goleiro jovem, mas de grande estatura para a idade, 1,85 metros, o que faz com que ele seja observado com mais atenção. Tiveram alguns contatos com pessoas ligadas ao Ceará e ao São Paulo, mas é cedo para definir ainda qualquer que será o caminho que irão tomar, afirmou o empresário do jovem Alê Vicente. Na conquista da Copa Ceromo, Raí foi o único atleta do Fortaleza que recebeu um prêmio individual pela sua performance ao longo da competição. O clube foi campeão de maneira invicta com 7 vitórias e um empate. Nos 8 jogos, a equipe sofreu apenas 4 gols. O São Paulo sabe que ainda terá que vender jogadores nesta temporada. Dentre as alternativas, o tricolor conta com a venda de Elinho ao Red Bull Bragantino no final de 2021. O meio-atacante está emprestado ao clube de Bragança Paulista até dezembro deste ano. Quando o negócio foi fechado, o Red Bull desembolsou 2,6 milhões de reais pelo empréstimo. Daqui a 4 meses ainda depositará na conta do clube do Morumbi um valor adicional de R$1 milhão. Quando as duas partes fecharam o acordo, ficou definido em contrato que o Red Bull Bragantino teria a opção de compra de Elinho. O clube do interior tem a possibilidade de adquirir 60% ou 70% dos direitos econômicos do jogador, revelado por Cotia, com valores que variam de forma proporcional. Internamente, o São Paulo já tem o conhecimento do interesse do Red Bull Bragantino em comprar o atleta em definitivo. Em entrevista ao GE nessa semana, o diretor de futebol Carlos Belmonte afirmou o seguinte: o RB Bragantino também já disse que deve adquirir o Elinho, deve dar na casa de 22 a 23 milhões de reais. Até o momento, o único jogador vendido pelo São Paulo em 2021 foi Brenner. O FC Cincinnati desembolsou 13 milhões de dólares para adquirir o atacante, com uma cláusula de que terá que pagar mais 2 milhões de dólares quando o atleta completar 10 partidas. Ao todo, a operação renderá cerca de 80 milhões de reais ao tricolor, valor esse que corresponde a 46% dos 176 milhões de reais previsto no orçamento a partir da venda de ativos do clube. Apesar de não ter se firmado no São Paulo, Elinho mostrou que pode ser fundamental na RB Bragantino. Jogando pela ponta esquerda, rapidamente assumiu a titularidade do time, comandado por Maurício. Enquanto o meio-atacante marcou 2 gols em 35 partidas pelo tricolor, já balançou as redes 3 vezes em 15 jogos pelo Red Bull. Hoje quero mandar salves para a torcida tricolor da Avenida João Dias, do bairro São Luís, na Zona Sul, e os tricolores do município de Colombo, do estado do Paraná, na Grande Curitiba. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!